mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. E se você tiver uma Bíblia aí, eu te convido a abrir em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 9. Vamos ler o 8 para você conseguir entender melhor. Gênesis 3, verso 8 diz assim: Obrigado. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e eu escondi-me. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero conversar um pouco com vocês hoje. Eu tenho falado muito sobre resultados associados à aceitação. Eu tenho batido muito nessa tecla, porque eu tenho aprendido que os resultados, eles são importantíssimos. Eles só perdem, na verdade, para a aceitação. No que diz respeito a ser aceito, é muito mais proveitoso ser aceito do que ter resultados positivos. A Bíblia diz: de que me adianta ter resultados positivos a ponto de ganhar o mundo, mas não ser aceito e perder a minha alma. Mas eu tenho aprendido que a Bíblia não diz que eu não posso ganhar o mundo sem perder a alma. Ela me alerta para que eu tenha o cuidado de ter resultados extremamente positivos, ser alguém bem-sucedido, ser uma pessoa vitoriosa no que tange a nossa vida socioeconômica, intelectual, ver concretizado as realizações dos nossos sonhos, dos nossos projetos, ter uma família, ter uma boa casa, ter um bom carro, poder frequentar uma boa gastronomia, poder se vestir de uma boa indumentária. Não tem problema nenhum nisso. O que a Bíblia me diz é que para que eu não tenha o cuidado de achar que resultado por si só me permite ser aceito. O que ela me expõe é: tenha resultados sim, busque os resultados e os obtenha. Agora saiba que eles por si só não te fazem ser aceito. Baseado nisso, eu chamo você ao equilíbrio, de sermos pessoas que tenhamos a certeza de que Deus nos aceitará por nossa fé e postura em Cristo Jesus, reconhecendo que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que Cristo se tornou Senhor da minha vida por minha opção, porque eu o aceitei, mas que ainda assim, tendo aquele que me fará ser aceito por Deus, farei eu de todas as formas tudo possível para obter os melhores resultados aqui nesta terra. Por quê? Porque isso me fará bem e ainda fará que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Porque as pessoas verão que quem administra a minha vida e as minhas atitudes e as minhas decisões é o Senhor dos Exércitos. Então, eu acho que a melhor maneira de passar por aqui, por 80, 90 anos, para aqueles que conseguem ir até a perspectiva boa, é passar aqui, viver bem, tirar onda, viver o sensacional, e o dia que morrer, eu não falei, estou indo encontrar com Jesus ali, certo? Fica aí vocês, porque também não adianta viver aqui e depois ir para o inferno. Ah, pastor, não acredito que o inferno existe. Para entrar lá não precisa de fé. Fé é um requisito da concorrência, é ou não é?
Ah, pastor, será? O senhor tem certeza que o diabo existe? Eu acredito porque a Bíblia fala. Se você perguntar se eu já vi o Satanás, eu nunca vi. E também não estou a fim de ver para descobrir se é verdade ou não. Ok? Só que a Bíblia diz, e a Bíblia é um livro que gerencia minha fé. E também até quem diz que ele não existe, também não tem certeza. Como é um troço tão ruim, eu prefiro não pagar para ver. Eu vou logo com Jesus. Tem céu? Aí eu estou com ele, meu passaporte. Não tem. Andei com ele o tempo todo, acabou. Deus abençoe, vamos embora. Agora acabou, pensa você, acabou, você chega lá no inferno e diz: ih, caraca, não é que esse cara existe mesmo. Rapaz, eu não acreditava em você, Satanás. Ele vai falar: pois é, querido, prazer. Satanás. Isso aqui, fica à vontade. Senta nessa cadeira pegando no fogo que já vou te atender. Então, querido, se você é cético, se você é cristão, se você é protestante, se é católico, se você é espírita, se tu acha que vai nascer de novo, eu sei lá o que tu pensa. Eu só vou logo falando para tu: vá com Jesus. Porque se tudo der ruim, ele está lá. E se você andar com ele aqui, você provavelmente vai ter a melhor qualidade de vida que você puder. Amém? Então andar com ele é garantia de sucesso. Só que eu tenho encontrado ao longo da minha caminhada pessoas com pouquíssimos resultados. Aliás, com resultados quase nenhum em coisas extremamente preliminares, essenciais, fundamentais. Coisas que as pessoas deveriam ter e não têm. E isso me preocupa. Então por isso eu tenho buscado oferecer mensagens de alerta, de conscientização. Nós lemos um texto, não sei se você parou para observar, Gênesis 3, 8 e 9. Um texto que na verdade ele vem posterior a toda uma estruturação criada por Deus para colocar o homem. No capítulo 3, certo? Deus já estabeleceu toda a criação. Deus estabelece um ambiente que ele, Deus, idealizou para que o ser que ele vai criar viva. Um ambiente ordeiro, organizado, certo? Um ambiente totalmente autossustentável, reabilitável. Até hoje, o planeta funciona assim. Até hoje temos, por exemplo, no nosso planeta a mesma quantidade de água doce do início da formação. Se hoje temos a carência de água, na verdade são por mudanças climáticas e poluição. Por quê? Porque ela cria, ou ela nasce, né? Evapora, precipita e retorna. Então um sistema totalmente criado, estabelecido, formado, organizado, que recebe a conotação de quê? De paraíso. Daí eu já entendo qual é o ambiente que Deus criou para eu e você vivermos. Que ambiente é? O paraíso. Se você não vive no paraíso, certo? Está errado. Sua casa tem que ser o quê? O quê? Um paraíso. Fala aí para me ajudar. Isso. O seu casamento tem que ser o quê? O seu trabalho. A igreja. Isso. Você deve estar pensando: pastor, vamos trocar? Minha casa, inferno. Casamento, inferno. É inferno, inferno. E me diga quem é que mora no inferno. Os demônios. É um título que às vezes você está dando para você. Ou então está na hora de você mudar de ambiente. Ou está na hora de você transformar o ambiente que você vive. Precisamos prestar atenção nisso. Após essa organização, Deus cria o homem e coloca ali. E há entre o homem e Deus um elo de comunicação. Até que um dia, isso é quebrado. E o mais interessante é que o homem ainda continua no ambiente que Deus criou. Quando Deus chega para conversar com o homem está onde? No paraíso, sim ou não? Sim ou não? Ele saiu do paraíso? Não. Mas quando Deus chega, Adão está escondido. Ele se esconde no meio das árvores. Deus sabe onde ele está, sim ou não? Sim ou não?
Ele continua no paraíso, onde Deus o colou, porém ele não está no lugar que deveria estar. E por ele não estar no lugar onde ele deveria estar, Deus pergunta a ele: Adão, onde estás? E ele diz: eu ouvi a voz do Senhor, temi, porque estava nu e me escondi. Naquele momento, Adão descreve uma situação que se estende ao longo, praticamente, da vida do ser humano. Deus, como aquele que procura, aquele que busca relacionamento, aquele que quer falar, que quer conversar, que quer interagir, que quer se conectar, e pessoas escondidas. É assim que funciona. Quando nós olhamos para esse texto e adaptamos para a nossa realidade, o diabo descobriu que ele não precisava deixar ou tirar as pessoas da igreja. Não. Ele podia deixar que as pessoas continuassem ou que elas viessem à igreja. O que ele precisava fazer é a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva: fazer com que eles se escondessem. Mas pastor, eu não estou escondido. Não está até eu trocar a palavra. Quando eu trocar a palavra escondido por ausente, quando eu trocar a palavra escondido por desconectado, talvez a maioria de nós, se não agora neste momento, em algum momento em que estivemos por aqui, vivemos isso. O momento em que o diabo disse: você pode ir para a igreja hoje, mas você está tão cansado que você vai dormir. Você pode ir para a igreja hoje, mas você vai ficar no game, no seu celular. Você pode ir para a igreja, mas você vai ficar consultando o WhatsApp. Você vai para a igreja, mas você vai porque você está solteiro, tu está precisando de um homem, e você vai ficar em alerta máximo. Você vai para a igreja, mas você está com fome porque você trabalhou o dia todo. Tu está coçando porque não tomou banho. E enquanto o pastor está pregando, você vai pensar assim: acaba logo. Então vou pegar um ônibus, jantar, amanhã eu estou acordando cedinho, esse trânsito todo. O que o diabo fez? Venha, mas não venha. The Walking Dead. Zumbi. Sim. O que está acontecendo? Não tire as pessoas da igreja. Não. Façam apenas que elas tragam apenas o seu e não a sua. Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso. Então, não vem num todo. O diabo só deixa você vir na metade. Venha preocupado com o seu marido, pingus. A senhora vai chegar lá, não sabe como ele vai estar. Ou aquele filho da senhora que está nas drogas. Ou aquele marido da senhora, ou a mulher do senhor que está nos braços do outro. Então você vem pensando: vem para cá. Ele está nos braços daquela seringaita. Mas eu vim para a igreja porque eu vim falar com Deus. O diabo fala: nunca. Você não vai falar com ele, você vai ficar falando com você sobre o problema que você está enfrentando. Entendeu? Você não vai falar com Deus, porque se você falar com Deus, sua história muda. E o diabo não pode deixar você se aproximar de Deus. Você está entendendo? Eu queria que você fizesse uma leitura para ver se não é esse o motivo pelo qual você ainda não vive o milagre. Porque você está trazendo só o seu corpo. Pastor, mas a Bíblia diz: este povo me busca com seus, mas o seu coração está longe. Você não está mais aqui. Você vai orar, o seu coração não está na oração. Senhor, meu Deus e Pai. Vou arrumar uma marmita amanhã. Eu preciso do milagre. Amanhã eu vou fazer uma vistoria no carro. Estou precisando. Tem que estar tudo certinho. É o tempo todo o Satanás entrando entre nós e Deus. Para quê? Para fazer não se comum. E quem aqui nunca aconteceu isso com você, assim, uma intervenção espiritual na conectividade entre tu e Deus? Levanta a mão, só para eu saber.
Pô, legal. Isso não dá mais de ninguém falar de ninguém. Então deixa eu te falar uma coisa. Vir para a igreja simplesmente não faz você alcançar a sua vitória. Trazer seu dízimo, sua oferta, conhecer os hinos, o momento do louvor, a palavra que é citada, isso não muda a sua história. Quem pode mudar a sua história é Deus. Amém? É Deus que pode entrar com providência a seu respeito. E por isso que o diabo não quer que você venha. Vem só a metade de tu. Uma parte de tu não vem. Aí nada acontece. E Deus está perguntando hoje: onde você está? E você fala: eu estou aqui com os meus problemas. Porque tem gente que tem tanto problema que ele tem problema até com português. Então eu quero mostrar para vocês hoje uma história. Já preguei esse texto numa outra ocasião, mas eu quero mostrar a você alguém que ia para a igreja, que tinha um grande problema, que ninguém podia resolver, e ela era uma serva de Deus. Mas isso nunca mudou sua história. Ir à igreja, ou eu estou fazendo uma colocação de igreja, mas nós vamos usar um texto do Velho Testamento, só quero que você faça uma adaptação. Mas eu quero que você entenda que havia uma necessidade, havia alguém que poderia supri-la, mas isso não aconteceu durante muito tempo, por causa de uma postura errada da pessoa. Então, como hoje eu estou com o propósito de falar com vocês sobre resultados, talvez isso possa indicar por que uma campanha aparentemente falhou. Porque ainda temos que entender, se fizermos tudo certo, ainda precisamos contar com o tempo e com a intervenção de Deus. É verdade. Mas se tivermos de Deus uma resposta, Ele pode nos dizer, como disse a Maria no casamento de Caná: ainda não é chegada a minha hora, pode deixar que eu vou agir, mas não é no seu tempo, é no meu tempo. Ele vai dizer, como disse para Samuel, quando intercedia em favor do rei Saul: Samuel, eu não quero mais Saul como rei, eu já preparei o filho de Jessé para reinar. Ou ele pode dizer, como disse a Bartimeu, certo? Veja, eu tenho aqui alguém, ou pessoas que procuraram a Deus e que obtiveram 3 tipos de resposta: sim, não, ou agora não. Se nos relacionarmos com Deus e entendermos que o silêncio também faz parte disso, ainda que seja numa menor proporção, porque Deus tem prazer de falar, então muitas vezes somos nós que não estamos aptos para ouvir. Eu vou pedir algo a Deus e Deus vai me dizer: não. Eu orei muito tempo para o meu irmão ficar curado de um câncer, e Deus me disse: não vou curá-lo, eu vou levá-lo. Show de bola. Vai levar, vou fazer o quê? Levou. Mas o meu coração, eu fiquei feliz, porque recebi de Deus uma resposta. Às vezes o que queremos é apenas isso. Se você souber que a resposta é não, e ela vem de Deus, se você quiser ficar contra Deus, que fique, mas se tiver maturidade, aceite. Então eu preciso que você abra a sua Bíblia, rapidinho. Então abra a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel. Verso 3 e verso 6. Ou melhor, vamos ler 6 e 7, que fica pertinho, vai dar para você entender. E a sua competidora, 1 Samuel capítulo 1, verso 6. E a sua competidora fazia o quê? Excessivamente a ir para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em quando subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não. Olhe para mim. Essa é a história de uma mulher chamada Ana, que tinha um sonho primário, uma coisa corriqueira, que não deveria ser nem um sonho. Aliás, eu acho que nem é um sonho para a maioria das mulheres, no que diz respeito de desejar, porque já é um curso natural. O que é? Ser mãe. Certo? Alguém que nasce para esse propósito. Agora eu ainda tenho que lutar contra a chuva. E eu nem posso falar que ela é do Satanás.
Mas eu sei que ela já roubou sua mente. Quando você escutou o barulho, eu vi a igreja em alerta. Pois é, só está chovendo lá fora. Se estiver molhando você aí, levanta. Mas está vendo como é que rouba a sua atenção? Vamos esperar você acostumar. Está chovendo mesmo, é chuva mesmo, isso. Glória a Deus, a água já estava acabando, Deus sabe o que faz. E talvez você estava aqui pensando que na sua casa não tinha água. Pois é, vai chegar. Então é Deus tirando a sua preocupação. Volta para mim agora e olha só. Ela queria algo muito simples. Simples como ter a casa própria. Simples como conseguir se casar. Simples como trazer a cura. Simples. O que você quer ter é a saúde que a maioria das pessoas tem. É que um local para morar onde a maioria das pessoas tem. Ou um casamento, o que a maioria das pessoas tem. Ou que ser feliz. Você quer coisa muito simples. Que a maioria das pessoas tem, mas você não tem. E é duro quando os outros têm e tu não tem. A Ana só queria ter um filhinho. Só umzinho. Ela tinha, sim ou não? Não. Ela era casada? Era mulher? Tinha um homem para pegar ela? Mas tinha filho? Aí. A senhora não tem filho porque não tem um homem para pegar a senhora? Mas a Ana tinha e não tinha filho. Está pior que a senhora. A senhora não tem um adversário, ela tem, mas não faz. E aí, o Elcana arruma outra mulher, porque naquela época podia. Uma tal de Penina. Pensa numa mulher para ter filho. Penina era daquela que se visse a cueca do Elcana no varal, aparecia grávida. E sabe o que é pior que não ter? É ter alguém tão perto de tu que tem. Pensa, a senhora quer emagrecer. E a mulher do seu irmão é magrinha, aquela praga. Você não tem inveja da Gisele Bündchen, porque ela é uma modelo. Mas essa magricela de uma figa, que mora no mesmo quintal, que usa 38. Olhe bem, às vezes, não obter coisas tão simples. Primeiro, faz com quem que já tem, não valorize. Porque tem gente que só descobre o valor de algo quando não tem. Quem tem, às vezes, não valoriza. Penina entra para resolver um problema de Elcana, não é de Ana. Não. Aqui não tem a historinha de Sara para Agar, não. Aqui Penina entra para dar filhos para Elcana, para que a sua história familiar prossiga. Não tem nada a ver com Ana. O texto diz que Ana é a mulher que Elcana ama, mas Penina é a mulher que lhe dá. E aqui nós temos que aprender uma coisa nessa vida. O que Penina queria na vida? O que a Penina queria, tu sabe? Ser amada. E ela era? Porque o Elcana, o coração do Elcana estava onde? E Ana queria o quê? Ela tinha? Mas ela era amada. Ela valorizava porque era amada? A Penina valorizava porque tinha filho? A Penina tinha filho, mas queria ser? A Ana era amada, mas queria ter? Porque as pessoas têm tendência a valorizar o que não tem e querer obter tudo. Nessa vida não dá para ser tudo. Por exemplo, você é casado, você tem que decidir se no casamento você quer ser feliz ou ter razão. Eu quero ter razão. Então esqueça a felicidade. Esqueça. Aí eu quero ser feliz. Então esqueça a razão. Acabou. Entendeu? Ah não, eu quero ter razão e ser feliz. Ok. Ah, você quer ter tudo. Se ferrou. Porque não vai rolar. Ser maduro para saber que não dá para ter todas as... Tem coisa que você não vai ter, mas seu vizinho. E tem coisa que você tem, mas seu vizinho. Aí você diz, pastor, eu acho que ele tem tudo. Você acha porque só olha de longe. Ninguém vive de uma forma plena assim, não. E sabe o que é mais legal? É que todo ano a Ana vai para a igreja. Com o marido dela, né? Os teólogos de plantão morrem quando eu falei isso. Porque eu estou no Velho Testamento, não pode falar igreja, ainda não tinha. Era o tabernáculo lá.
Ah, é? Dane-se, eu vou pregar desse jeito. E ia para a igreja, a Ana, com o marido dela, com o Eucana, e era Eucana, mas não bebia não. Porque tem gente que quando escuta Eucana, os caras vêm aqui, né? Pô, esse cara aí é Eucana. Eucana também, é ou não é? Não, é nome próprio, Eucana. Escute só, esse camarada, ele tem motivo para agradecer a Deus, sim ou não? Sim, ele tem 2 esposas, uma inclusive é a mulher que ele... Ixi, uma das coisas mais difíceis é encontrar uma pessoa para amar, ele já achou. Só que ela não pode ter filho, o que ele arrumou? Outra, para ter os catarrentos. Ou seja, Eucana está bonito na fotografia, ele tem tudo que... Pois é, confortável para ele. Só que ele vive com 2 mulheres que buscam coisas que ele tem. E quando você tem coisas que os outros não têm, você corre o risco de se tornar alguém insensível à necessidade dos outros. E Ana vai todo ano para a igreja, lá para Siló, onde estava a Arca da Aliança. O sacerdote ofereceu o sacrifício. E aí o texto entra em cena. Quando Ana vai para Siló, Ana quer ter o quê? Ana quer ter o quê? Filho. Ela chega lá em Siló, um ambiente que ela poderia pedir um filho para quem? Para quem? Para quem? Porque lá na casa dela ela já pediu para o Eucana. Faz aqui, Eucana, em mim. E Eucana pega a Ana. Fala, Ana, tá ruim aí, ali na Penina, ó. Mas você tá ruim. Ela pediu a Eucana, sim ou não? Eucana pôde dar, sim ou não? Pois é. Ela tinha que pedir filho para quem? E Deus podia dar para ela, sim ou não? Ah, então você está me dizendo que quem pode mudar a história de Ana, quem é? Então vamos precisar criar uma estrutura para que Ana não fale com Deus. E é isso que Penina faz. Todas as vezes que vão para Siló, Penina entra em cena. Lê lá, de ano em ano, quando chegam em Siló, a Penina fala, Ana, vem cá, meninada, perto da mamãe. Isso. Aí, Ana, aí, ó, os meninos aqui, Michael Jackson da Silva. Olha só, o menino correndo. Para quê? Para que Ana não fosse para Siló. Ana estava em Siló, sim ou não? Sim ou não? Só a metade dela, né? Porque Penina capturava a mente dela. A função de Penina é dizer, Ana não pode falar com Deus, porque se Ana falar com Deus, o milagre acontece. E isso não pode acontecer. Você está entendendo? A função de Penina é exatamente a função do Satanás hoje. Vá para a igreja, mas não pense. Pense em outra coisa. Fique no WhatsApp, pense nisso. Olha a mulher bonita, a outra veio com os mamás de fora. Fica de olho, porque não sei o que. Isso, olha, vê que assim. Sim. Esse dia eu fui tirar uma foto com a dona, ela me enfiou dentro dos mamás dela. Falei, dona, a senhora não está pura não. Tem alguém dentro da senhora aí para me perturbar? Ela falou, pastor, que... Falei, não gosto de brincadeira assim não, que é isso? Qual é o... Gente, o propósito, ele é... O diabo não mete esforço para nos tirar a nossa mente. Venha com o seu corpo, mas não leve sua mente. Porque se ela não estiver, se tiver só o corpo, mas o coração não, o milagre acontece sim ou não? Não. Olha só. Então a Penina fala, Ana, eu tenho. Se não tem. E a Ana faz o quê? Faz o quê? Chora, não come. Essa praga dessa Penina, dessa peste, essa Penina. Esses meninos dela correndo, essas pragas, tudo ruim. E pior, foi tudo o Eucana que fez. E eu não tenho nem... Ai, que raiva. Ai. O Eucana falava, vamos embora, Ana. Gastou tanto tempo canalizando para coisa ruim, que não teve tempo de falar com Deus. E pior, todas as vezes que volta, nasce um filho na tenda de quem? Penina. Pensa o Eucana voltando para casa, a Penina falando para os filhinhos dela, vai lá na porta da tenda, chama papai para cá, menino, chama, fala, pai, que não tem ninguém lá na Penina para chamar. Isso acontecia todo ano. Quer adaptar para toda a campanha? Quer adaptar para toda a igreja? Adapta, do jeito que você quiser.
Eu só vou te fazer uma pergunta. Tinha ali alguém que precisava de um milagre, esse alguém era Ana. Tinha alguém ali que podia fazer um milagre, esse alguém era Deus. Então alguém entra para que o necessitado não consiga falar com o provedor. E nunca acontece nada. Os filhos estão nascendo onde? Pertinho da tenda da Ana. Porque o que muda é a empresa do seu amigo. O que muda é a vida do filho de fulano de tal. É o outro que acontece, sabe? Você nunca está na rota do raio. O raio sempre acerta quem está pertinho de tu. Um dia que Ana resolveu, eu vou alcançar o meu e eu vou falar com isso. Então Ana foi para Siló. Pensando em quem? Pensando em quem? E a Penina? Fala assim comigo, Penina. Dane-se. Isso. Fala para mim assim, Eucana. Dane-se. Isso. Fala assim para agora, rede social. Dane-se. Isso. Que você vem e fica, e Deus está trabalhando, está fazendo. Aí acaba o culto, você fala, Deus não falou comigo, não acontece nada na minha vida. E Deus está falando, onde estás? E os likes estão lá, muitos likes. Pouco milagre, mas like tem muito, curtida. Glória a Deus por suas curtidas. Gente, tem gente em horário de culto, o culto acontecendo, louvor tocando, pessoas levantam do seu lugar, vai onde eu estou e diz, pastor, tira aí. E eu ainda tenho que ser educado. Quando a pessoa vai embora, eu falo, Senhor, foi ela. Entendeu? Foi ela, que não foi nada. Eu estou aqui na ligação, libera as bênçãos para cá e corta de lá. Não é verdade? Tem gente que não respeita o ambiente de culto. Para esse propósito. Às vezes você está ouvindo uma mensagem, eu estou aí com gente, não estou falando de você. Pastor, eu estou aqui gravando para levar para minha tia que está lá, não sei o que, eu estou aqui postando. Aí está tudo bem. Mas tem gente que quer. Ana chegou aquele dia e falou, hoje eu vou lá para Siló. Eu vou falar com Deus. Chegou lá, dobrou o joelho e começou a falar com Deus. E quando ela está falando com Deus, o sacerdote, fala para mim o sacerdote. Pois é. O sacerdote, quando eu falo isso até me dói. Que eu vou chutar contra o meu gol. Mas olha o que o Eli falou. Olhou para Ana. Ana está lá só assim, não, eu estou precisando do filho, sabe, preciso de um milagre, Senhor, o Senhor me dá um milagre, sabe, me dá um menino aí, pois que eu até devolvo esse menino para o Senhor, mas eu estou precisando desse menino aí. O Eucana olhou e falou, Ana, tu bebeu? Ô, gente, tem hora que até o sacerdote, se não prestar atenção, ele é usado por Satanás para tirar você da presença de Deus. Até pastor tem hora que, se não prestar atenção, ele é pedra de tropeço na vida das ovelhas. Não precisa confirmar, não. Eu também já é abusado da minha confissão, não é verdade? O Eucana, que deveria estar estimulando, ele diz, olha, tu chapou o coco, tu tá bêbada. Não era para Ana falar, agora eu cansei. A Penina aguentei. O Eucana, aquele miserável, também. Agora o pastor, o Eli. Agora eu não quero mais filho. Não. Ela segurou a onda e falou, eu estou bêbada não. Estou querendo um filho. Difícil. Todo ano Ana ia lá, sim ou não? Todo ano Penina estava lá, sim ou não? Eucana estava lá? Eli estava lá? E Deus estava lá? Esse ano vai acontecer alguma coisa diferente? Porque quem mudou? Porque quem mudou? A Penina está lá querendo irritar. Ana deixou ela irritar? O Eucana está lá dizendo, eu não te sou melhor que 10 filhos. Isso atrapalhou? O sacerdote está falando lá, tu está chapada? Isso adiantou? Porque ela foi com um pró e eu vou falar com Deus. Quando ela quebrou aquilo que poderia impedir, Deus disse, onde você está, Ana? E Ana disse o quê? Eu estou aqui. O sacerdote olhou para ela e falou, ô Ana, pode ir para tua casa, o Senhor conceda o desejo do teu. Estava lá sempre. Porque todos os cultos é um ambiente onde Deus pode fazer um milagre.
Mas ele acontece na vida daquele que está aqui por inteiro e não parcialmente. Glórias a Deus, aleluia. Tudo é motivo para o diabo tentar saquear sua atenção. É um momento de oferta que sua atenção vai embora. Aí, tá vendo? Falar de oferta na igreja agora, querendo tirar dinheiro, querendo tirar isso, querendo tirar aquilo, isso. Foi embora. É uma estratégia, sabe? Pessoas chegam aqui e desenvolvem um senso crítico. Olha, a roupa do ministro, o jeito que toca, as flores, que essa aqui deveria ser outra, porque não gosto dessa. Isso aqui, para que 3 telão, que é para atrapalhar a nossa concentração. E tem gente que cria, é ou não é? Crítica para tudo. Por quê? Porque é um propósito. Passe o culto inteiro criticando e vai embora do jeito que você chegou. Essa é a estratégia do diabo. Roubar a sua e a minha atenção. O sacerdote falou para ela naquele dia que Ana estava por inteiro: pode ir embora, Ana, o Senhor te concede o desejo do céu. Ela falou: ô Cana, vamos embora, maluco, pegar eu lá, que agora eu vou ter um menino. O Cana chegou lá e pegou ela, sim ou não? Isso, mas ela teve que dar uma ajeitada na carcaça, se botar disponível, porque a senhora às vezes quer arrumar um adversário, mas não prepara o produto. Você às vezes quer arrumar uma mulher, mas você não... Eu não vou falar disso não, senão é outra pregação, ok? Eucana foi lá, pegou a Ana, sim ou não? Pegou. Aí eu fico imaginando, passou os dias, aí Ana falou assim: atrasou, era para ter vindo anteontem. Será que eu estou grávida mesmo? Ai, ai. 2 semanas, a menstruação não veio. A Penina soube, sabe o que ela falou? Isso é psicológico. É, porque tem gente quando vê você vencer, começa a querer sabotar. Não, ela está grávida mesmo. Tá, mas é mioma. Ah, ela está grávida, tá, mas é menina. E ela pediu a Deus isso. Você ouve de tudo, de tudo, de tudo. Quando Deus começa a te abençoar, tu não merece. Não merece. Por que você? Eu já falei isso aqui. Eu sou da roça antigamente. Hoje não tem mais cachorro doido. Hoje o mundo mudou, né? Quando eu era garoto, tinha uns cachorros lua cheia, assim, igual os troços assim. O cachorro latindo para a lua. Eu olhava e falei: está latindo para o São Jorge. Eu era mulher, católico. E sabe o que eu aprendi? O cachorro latia, mas latia. E a lua fazia o quê? Nada, a lua ficava lá só. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus te abençoar e te fizer brilhar, os cães vão latir. Não dê atenção para eles e continue brilhando. Tem gente que não vai gostar da tua vitória, que não vai gostar da restauração do casamento, que não vai gostar do milagre, que não vai gostar do carro que você comprou, da casa que você comprou. E não se espante se essa turma que não gostar seja aquela que deveria estar torcendo por você. Mas mais uma vez, fala uma palavra que eu queria que você saísse daqui hoje falando: dane-se. Isso. A barriga da Ana cresceu. Pensa a Ana andando na rua, aquela bata cortadinha, para a barriga entrar. Ai, chutou aqui, ó. Prensa bexiga, né? Os peitos já estão vazando. O Samuel nasceu contrariando. A Penina estava torcendo a favor ou contra? O Samuel nasceu mesmo Penina torcendo contra? Por quê? Porque a Ana olhou para a Penina e disse o quê? Ok? O menino nasceu. E Ana leva o menino como prometeu, lá para Siló, para trabalhar com Eli. Foi uma postura bem interessante dessa mulher, porque ela sempre sonhou em ter um, e teve. Isso. Mas agora, depois que teve, ela tem que ter 2 conversas, uma com ela e outra com o menino.
A com o menino é: você não é meu, você é do... E com ela: você vai cumprir aquilo que você prometeu. E Ana leva Samuel para Siló, que lá o menino cresce. Mas um belo dia, quando Ana chega em Siló, o Eli fala assim: pô, Cana, ó Cana, que o Senhor te abençoe e te dê filhos. Cana. Ana falou: ó Cana, agora é filhos. Entendeu, ô Cana? Vamos lá. Preste atenção. Ana mudou a sua história. Por quê? Porque mudou sua postura. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é a sua demanda. Mas uma coisa eu sei: se você ainda não alcançou nem a resposta para o que precisa, você precisa, em primeiro lugar, mudar sua postura. É como aquele que deve cavar o poço antes de ter sede. É como aquele que deve fazer aquilo que nunca fez para alcançar aquilo que nunca alcançou. Deus não precisa de mudar, Ele é o mesmo. As pessoas talvez mudem, talvez não. Mas como Deus não muda e permanece o mesmo, e me prometeu vitória, e as pessoas são capazes de não mudar, eu mudo para alcançar o que eu quero. A minha mudança não depende da minha mulher. A minha mudança não depende, certo, da minha família. A minha mudança depende de mim. Você sabe por que a maioria das coisas não acontece nos casamentos? Porque o um está sempre esperando o outro, e o outro está esperando quem mudar. E no final dessa história, quem é que muda? Porque um condicionou a sua mudança à mudança do outro. Então saia daqui hoje para dizer para quem está falando contra, para quem está torcendo contra: dana-se, eu não quero nem saber. As peninas vão estar aí, o Elcana, o Zeli, mas nós vamos alcançar o que Deus tem para nós. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Lucas capítulo 5, verso de número 2. Eu quero fazer uma reflexão rápida, pequena com vocês. Isso. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Você pode ler, por favor, comigo? E viu? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Bom, Deus tem buscado nos buscar ou nos mudar de fase. Deus tem buscado nos ensinar coisas para a próxima etapa da nossa vida. Para entendermos que os desafios do passado ficaram, e que novos desafios virão, que novas armas estarão disponíveis para nós. Armas estas serão colocadas no mundo físico e material, como recursos, como conhecimento, mas armas também que serão entregues no mundo espiritual, visões diferentes, uma capacitação de discernir e de saber como lutar no ambiente espiritual. Deus tem buscado fazer isso conosco, tem nos dado lições que outrora não aconteciam, nos oferecido oportunidades, ok? Que, sem dúvida nenhuma, se não tivéssemos a experiência que temos hoje, nós
aceitaríamos. A minha proposta hoje não é causar em você nenhuma falsa impressão de que você deve continuar lutando por aquilo que Deus não tem para você. Mas o meu propósito é mostrar com esse texto que as coisas pareciam ter terminado e elas não haviam terminado ainda. Hoje é muito desafiador pregar uma mensagem sem antes explicar isso aos ouvintes, porque muitas pessoas saem de casa com um modelo mental preparado para receber qualquer coisa que vier na sua direção de forma positiva. Então quer dizer que Deus está falando comigo, eu não devo desistir disso? E talvez você só entendeu assim, não pelo que ouviu, mas por uma programação que já está na sua mente. Então qualquer coisa que você ouça, certo, pode simplesmente alimentar aquilo que você já está guardado ou guardando no seu coração. Assim como muitas vezes, joga isso fora, abra mão disso, e você corre o risco de jogar fora e de abrir mão de coisas que não precisaria abrir. Então, quando você vai ouvir uma mensagem, é muito importante você estar preparado para discerni-la dentro do seu contexto, porque senão aquilo que deveria ser uma bênção para você pode fazer você tomar decisões muito equivocadas, muito erradas. Esse é um texto que nos fala de um findar, uma situação onde as 3 informações que recebemos nesse versículo definem, certo, o que está acontecendo naqueles indivíduos que haviam estado no barco. O texto diz que o barco estava junto do lago na praia, o que indica que ele não estava mais na água, ele está parado, ok? Então o barco não está mais navegando, ele não está mais na água, ele já foi puxado para fora do lago, ok? Então o barco está parado na praia. Os pescadores já não estão mais dentro dele. Os indivíduos que pescavam já não estão mais no barco, o barco está parado e os pescadores estão fora do barco. E o texto termina dizendo que eles estão debaixo de uma ação. Eles estão lavando as suas redes, o que indicam que na cabeça deles não haverá mais pescaria naquele dia. As 3 informações definem que o dia terminou, que a missão terminou e que ela não foi um sucesso. Ela não foi suficiente para impedi-los de tentar de novo na próxima madrugada. Mas na cabeça daqueles pescadores, naquele dia, a pescaria acabou. Barco parado, pescadores fora do barco e redes limpas. As informações nos ensinam ou nos indicam um momento de paralisação para o descanso. É isso que eles estão fazendo. Eles não interromperam sua vida de pescadores. Eles não perderam a fé de que iriam pescar ou que iriam conseguir novamente. Eles estão simplesmente numa pausa. Não pegamos nada, puxamos o barco, descemos dele e lavamos as redes. Vamos para casa, vamos descansar
porque nós vamos pescar de novo. Mas hoje é fato, nós não pegamos nada. Essa seria a informação do verso 2. Mas quando nós vamos olhar um pouco mais à frente, já no verso 3, olha o que o texto diz: entrando num dos barcos, que era o de Simão. Preste atenção, porque os pescadores saem do barco e Jesus entra no barco. Os pescadores estão fora e para eles o dia terminou. Não foi a primeira vez, provavelmente, que eles não pescaram nada. Talvez por isso Jesus escolheu pescadores para ser a base de seu ministério, porque eram homens acostumados a lidar com muito trabalho, pouco retorno. Eram capazes de lidar com familiaridade com fracasso momentâneo, mas que eram homens capazes de sobreviver a um dia mau e entender que se o dia mau não foi mau o suficiente para destruir você, amanhã você terá uma nova oportunidade de viver. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que você viveu. Pode ter sido muito ruim, pode ter sido muito forte, pode ter sido muito prejudicial, pode ter sido muito doloroso, mas eu venho te dizer algo: se não foi forte, doloroso e fatal, suporte, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Deus continua onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Mas é fato que para eles, pelo menos, o dia terminou. O verso 3 diz que Jesus entra no barco. Ele entra no barco e pede a Pedro, o barco era de Simão, que o afaste o barco um pouquinho da praia, pois ele quer usar o barco como um púlpito. Jesus quer ensinar do barco a multidão. Tá bom? Redes limpas, provavelmente dentro do barco. Um barco que não era tão grande assim, senão não seria puxado para a terra, tá certo? Para que puxasse o barco de forma que ele saísse, ok? Indica que era um barco pequeno. Jesus entra no barco e pede que o barco volte para a água. Pedro então, certo? Obedece. Ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas ele obedece. O barco vai para a água. Mas agora, o verso seguinte, ele vai ser meio estranho. Quando Jesus acaba de falar, ele diz a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olhe só. Jesus diz para Pedro: saia da beirada, vamos para o fundo e coloque novamente suas redes dentro d'água. Coloque novamente as suas redes dentro da água. Nós vamos pescar agora. Para Pedro, isso já tinha terminado. Para Pedro não fazia sentido colocar novamente suas redes dentro d'água. Para Pedro, tá bom, eu não peguei nada e está tranquilo, eu não peguei nada, mas a minha frustração não foi tão grande, eu vou sair para pescar de novo.
mas eu tive o desconforto de ter que lavar minhas redes. Se eu colocar minha rede dentro d'água de novo nesse horário, eu não vou pegar nada e ainda vou sujar minhas redes de novo. O que Pedro está tentando entender, ele ainda não falou nesse texto. Mas o que é que aquele homem que caminha na areia, que vem seguido por uma multidão, está querendo fazer? O que será que aquele homem, Pedro não sabe quem ele é nessa narrativa, certo? Ela marca o primeiro encontro de Jesus com Pedro, no modelo descrito por Lucas. Então ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo, até porque o final termina com Jesus fazendo o convite: abandone o barco e venha comigo e eu vou te fazer pescadores de homens. O que indica que para Pedro, tudo isso que está acontecendo aqui é muito novo. O que ele é Pedro. O que ele é um pescador. O que ele é alguém habilitado a lidar com frustração, com problemas, com crises, com noites desafiadoras, com resultados que não conduzem a lugar nenhum. O que ele tem são braços doloridos. Joga a rede, puxa a rede. Joga a rede, puxa a rede. Vamos lá, Pedro. Onde pescamos semana passada? Onde? Um pescador habilidoso, ele é capaz de posicionar seu barco num ambiente cujo qual você sequer saberia onde era. Ele é capaz de abandonar suas redes em alto mar e depois voltar e pegar suas redes num ambiente que para mim e para você não haveria referência nenhuma. Todo lugar é o mesmo. Pedro sabia que se não havia pegado nada na madrugada, não era aquele horário que ele iria pegar. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa passagem, talvez não para Pedro naquele momento, você tentou tudo, com toda a sua habilidade, com toda a expertise, com todo o seu conhecimento, com toda a sua força, com todo o seu ânimo, e isso foi muito legal, mas tinha uma diferença: eu não estava no seu barco. Você fez tudo isso e eu não estava lá, mas agora eu entrei no barco. Então, se eu entrei no barco, o seu dia não vai terminar desse jeito. Se eu entrei no seu barco, a sua história não vai terminar assim, porque a partir de agora eu estou com você nesse ambiente. Olha só. Jesus disse a Pedro: vamos lá, pega o barco, leva para o alto mar e lança a sua rede para pescar. Então ele vai desabafar, obviamente, e vai dizer o que ele está pensando. No verso 5, respondeu-lhe Simão: mestre, eu trabalhei a noite toda, deixa eu explicar ao senhor como é que funciona. Talvez o senhor não saiba. No dia anterior, nós preparamos a estrutura para a pesca. Verificamos as redes, se ela está furada ou não. Verificamos as velas, porque o nosso barco não tem motor, é um veleiro e um reminho. Verificamos a água, ok, para ver se vamos ter água suficiente para passar a noite, porque nós vamos pescar de madrugada. Nós não somos amadores. Aqui ninguém pesca por hobby, aqui é profissão. Aqui voltar para casa de barco vazio é não conduzir nada para nossa casa. Então isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é muito sério. Não dá para nós passarmos uma peixaria, certo? E comprarmos alguma coisa. Não é essa a programação. Então nós preparamos tudo antes. Levamos a comida que vamos comer no barco. Levamos as iscas, os pedaços de peixes que vamos usar como o engodo. Então nós preparamos tudo isso.
isso demanda trabalho, isso tamanho de conhecimento, dedicação. Fizemos tudo isso e fomos para a noite. E aí nós lançamos a rede e não pegamos nada. Tentamos. Mas lá no horizonte, alguém está saindo para acabar com a nossa pescaria. Brotando nas montanhas, lá vem ele. E ele traz consigo o encerramento de um ciclo. A noite chegou ao fim. O laranja, o amarelo dos raios solares, eles vão ultrapassar os morros. E eles vão dizer a Pedro: acabou. A noite chegou ao fim. Os peixes cujos quais você aguardava pegar, eles não estão mais disponíveis, pois eles só saem no ambiente noturno. Acabou. Já era. O sol, que é a esperança e a expectativa para muitos, para Pedro era o encerrar de um ciclo. E está tudo bem. Ele está acostumado com isso. Não tem problema nenhum. Vamos descer do barco, puxá-lo para a terra, lavar as redes e vamos dormir. Mas agora entra um cara na minha vida, entra um poder na minha história. Você está entendendo? Entra uma esperança na minha vida que vai dizer que é possível acontecer coisas que eu sei que não é. É isso que está acontecendo. Eu sei que essa palavra não é para todos, ou talvez até seja, mas para que alguns persistam e outros caiam na real, que estão num ambiente cujo qual precisam parar e reavaliar, e rever, e fazer um entendimento do ambiente. Porque a mesma palavra pode servir para... Pastor, é isso, eu vim no culto hoje para dizer, não é para desistir, eu vou continuar lutando. Para alguns sim. Para outros, pastor, essa palavra veio boa. Realmente. Eu não deveria desistir não, eu já deveria ter desistido, porque não é isso que Deus tem para mim. E eu quero ouvir de uma forma imparcial, não colocando a minha mente de acordo com aquilo que eu quero, mas abrir a minha mente para descobrir o que Deus tem para mim, porque o que Ele tem é o melhor. Isso é maturidade. É pronto para ouvir o sim e o não. Sabe? Deus é o que Jó disse, certo? Receberia eu o bem de Deus e não o mal. É o que ele está dizendo. Eu sou forte o suficiente para entender que Deus está no controle. Então tem muitas coisas aqui que Deus vai dizer hoje para você e vai abrir o seu coração para entender. Chega, acabou. Não cabe mais na sua vida, não cabe mais nos seus negócios, acabou. E muita gente hoje vai receber força de Deus para não desistir, para prosseguir, para continuar e para vencer. Você só precisa pedir a Deus o discernimento, entender o que está acontecendo. Pedro está dizendo, aí eu entrei e trabalhei a noite inteira. Joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. Vem peixe? Não, o que vem são algas, o que vem são sujeiras. Isso. A rede está ficando pesada. Se você pesca um pouquinho, você sabe do que eu estou falando. Está ficando difícil, ela começa a embolar. Está certo? Mas Jesus disse para ele: faz ao mar alto e lançai as vossas redes. Ele diz: eu trabalhei à noite e eu nada, porém, contudo, todavia, eu sou capaz de jogar a minha rede onde o Senhor mandar. Preste atenção
Porque aqui tem mais obediência do que fé. Pedro não acha que ali tem peixe. Aliás, não era para ter, Cláudio. Não era para ter, Érica, não era para ter peixe ali. E aí Pedro, que se for lavar suas redes, quer lavar suas redes por uma boa causa, porque eu estou cansado de ver gente cansada, decepcionada, frustrada, com resultados medíocres. Homens e mulheres de Deus, que me parece que não são capazes nem de discernir a hora de ir e a hora de parar, a hora de fazer e a hora de se abster de fazer. E a Bíblia é bem clara: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar do abraço. Olhamos para essa situação e o que vemos? Resultados ruins, de alguém que vai tentar de novo, porque eu sei que você vai tentar, mas eu não posso liderar sem um entendimento das pessoas com resultados tão pequenos, com uma incapacidade de discernir as coisas. Pedro disse: eu jogo, mas eu só jogo debaixo da tua palavra. Onde é para eu jogar? Eu jogo a minha rede. Tá bom, eu vou jogar, mas o Senhor é que diz onde eu jogo. Verso 6. Fazendo assim, assim como? Jesus disse para ele onde jogar, e ele jogou. Pronto. Não há manifestação da fé de Pedro, sabe? É como a serpente do Moisés, lá naquele madeiro. Ninguém precisava de fé para ser curado, bastava olhar para a serpente. Foi mordido pela serpente, o efeito do veneno está aqui. Olhe para a serpente de cobre. Quem olhar para a serpente de cobre fica curado. Quem olhar e tiver fé, quem orar e fazer uma oração, quem orar e dar uma oferta, não, bastava olhar, era obediência, certo? O dia de Pedro ainda não tinha terminado, não precisava terminar daquele jeito, era a última pescaria do cara. Pensa, parei de pescar porque não peguei nada. Boa desculpa. A última vez que eu pesquei foi uma pescaria frustrada, decepcionante. Não, Jesus não vai deixar o passado de Pedro terminar desse jeito. Vai ser a melhor pescaria da sua vida. Vai ser uma pescaria cuja qual você vai testemunhar. Certo, eu pesquei no mar, peguei peixe na hora que ninguém pega. Peguei uma quantidade improvável. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompiam-se a rede. Pedro está puxando. Alguém já pescou de rede no mar? Já? Isso. Assim que você bota a mão e começa a puxar, ok? O peso começa a ser diferente. E se você tem sensibilidade na mão, você é capaz de sentir, tanto na rede como no anzol, certo? Que já tem um peixe visitando a sua isca, certo, irmão? Ok? Ou preso na rede. O texto diz que há uma grande quantidade de peixe. Note que até o primeiro momento é apenas o barco de Pedro. Entrou no barco que era de Simão e disse: faz, certo? Afasta um pouquinho porque eu vou pescar do seu barco. Vou pregar do seu barco. Terminou de pregar, Pedro, agora vamos ao mar alto. Lança suas redes, só jogo onde o Senhor mandar, porque para mim a pescaria de hoje já havia terminado. E Jesus disse: não terminou nada. Se eu não disse que não é o fim, é porque não é o fim. A última palavra é a minha.
Eu não sei por quem você luta. E vou falar uma coisa para você. Provavelmente, se você luta por cônjuge, se você luta por filho, eu vou te dar uma coisa. A probabilidade de uma palavra dessa mandar você desistir é praticamente zero. Mesmo que seu marido seja um traste. Mesmo que seu filho seja uma benção. Eu ia falar outra coisa. Segurei. Certo? Mas é verdade. Agora também você tem que entender, quando Deus diz não, e diz não para gente muito mais influente do que nós. Quer ver? Profeta Samuel, capítulo 17, 16, não lembro. O texto começa dizendo, né? Então disse o Senhor a Samuel: até quando você terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Sabe o que Samuel estava falando? Senhor, perdoa Saul, perdoa Saul, perdoa Saul. Pensa, o cara é o Samuel. Tu sabe quem foi o tal do Samuca? Juiz, sacerdote e profeta, só não foi rei. O cara era o cara. E Deus falou para ele: N-A-O-T-U, não vou perdoar o Saul. Enche o seu chifre do azeite, dá um pulinho na casa do Jessé, que eu vou pegar um rapazinho lá, eu vou fazer do rapaz rei. O profeta Jeremias, certo? Jeremias fez a mesma coisa, foi orar, e o que Deus disse? Não, não vou. Entendeu? Não vou fazer, já falei, segura a onda, ô cara. Certo? Não vou fazer. Até Jesus, olha o que Jesus falou com o Pai: Pai, se possível for, aparta de mim este. O que Deus disse? Não vou apartar nada. Não vou. A casa caiu. Se Deus falou não para essa turma, por que você acredita que Ele vai fazer assim todas as vezes? Senhor, eu quero largar. Senhor, eu quero casar. Senhor, eu quero mudar. Não pode falar assim não, porque senão os crentes se aborrecem. Fica o sentido. Você está rindo? Nós temos que preparar essa turma para ouvir o sim e o não de Deus. Não é não, e acabou. Você gostaria que fosse sim? Não seria melhor se fosse sim? Não seria mais agradável? Mas é não. Esse não matou você? Então vamos embora, meu filho, levanta essa cabeça. Vida que segue. Ah, mas se é assim eu não quero continuar. Então morre. É uma opção. Vá. Entendeu? Você acredita que amanhã sua vida vai ser ruim? Não, pastor, porque eu não sei viver sem essa pessoa. Vai tomar remédio. Poxa, que história é essa? Tenha maturidade. O barco agora está cheio de... Sim ou não? Isso. Eu imagino. Eu não sei com quem Pedro estava. Eu sei que o barco era do Pedro com André. Porque o outro barco era do Tiago com João. E eles trabalhavam tudo para o cara lá da cooperativa. O pai do... O Zé Bedeu. O Zé Mané. É ele. O Zé. Você está entendendo? O Zé. Olha só. Eu não sei quem está. Eu sei que está ruim de segurar. Aí o verso de número 7, coloca aí, o pessoal lê a Bíblia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, porque tinha tanto peixe. E olha só, certo? O outro barco, para que eles fossem ajudar, encheram ambos os barcos de tal maneira que quase ia afundar. Vamos imaginar que estão os quatro no barco de cá: o Pedro e o irmão, o Andrezinho. No outro barco, o Tiago e os filhos do trovão, a turma brava, certo? Estão lá.
Pensa. Vamos embora que a gente vai terminar. Termina no 11. E vendo isso, vendo o quê? Vendo o quê? O que ele viu? E vendo isso, me ajuda aí, o que ele viu? O barco, numa hora improvável. Quando Pedro olhou, ele faz o quê? Carpinteiro. Se o cara pesca assim, mexendo com madeira, nem é a profissão dele. Se o cara já é bom na pescaria desse jeito, numa profissão que nem é dele. Quando Pedro olhou para aquela situação, uma situação que para ele, profissional, já tinha chegado e Jesus entrou e pronto. Meu irmão, eu não quero causar em você nenhuma expectativa falsa. Mas vou falar uma coisa para você, eu não sei o exame que você tem na mão, eu não sei o laudo que te deram, eu não sei o que disseram acerca da situação, eu sei de uma coisa, se ele entrar no seu barco, a história muda. Você está entendendo? Se ele entrar no seu barco, as coisas vão acontecer e as pessoas não vão entender nem você. O barco chegou, enche o barco. Apesar do texto dizer que encheram, provavelmente um barco encostou do lado do outro e os dois vão puxar a rede. Até ela está tão pesada que a água está querendo entrar, sim ou não? E agora, o Pedro tem de dia aquilo que não conseguiu, à noite, por que causa? Porque Jesus estava no barco. O barco é a minha vida, o barco é a sua vida, e uma coisa é você sem ele, outra coisa é você com ele. Olha só, vendo isso, o Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo o quê? Senhor, vai embora, Jesus, vai embora, ausenta-te de mim, porque sou um homem. Isso. Mas que história é essa? Não faz muito sentido essa frase. Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Essa frase só faz sentido se eu acreditar que o André era discípulo de Jesus, porque o texto diz que ele era discípulo de João, e João envia seus discípulos para Jesus, e um dos discípulos enviado por João a Jesus era André. Esse texto me indica que André já estava falando com Pedro, de um indivíduo que estava conversando com ele, ensinando, porque senão não faz sentido ele dizer, ausenta-te de mim. É como se dissesse talvez, muito obrigado pelo peixe, prestei meu barco, certo? Pagaste a locação, Uber, levei o senhor até ali, e agora o senhor me pagou, então tá bom, valeu, vida que segue, o senhor segue a sua e eu sigo a. Verso 9, pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa de quê? Da pesca de peixe que haviam feito, porque para eles não dava mais tempo, e Jesus mostrou que dava. Verso 10, de igual modo também, agora sim, de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em
diante. Serás pescador de homens. É como se Pedro achasse que Jesus entrou no barco dele para viver com ele um momento, e Jesus tivesse um plano de viver com Pedro uma história. Pedro, sua pescaria ficou para trás. Eu vim aqui para levar você para uma nova fase da sua vida. Eu vou fazer de você pescador de homens. Eu entrei no seu barco e pesquei com você. Agora você entra no meu e pesca comigo. Verso 11. Levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O peixe agora não faz mais sentido. O resultado agora não é mais importante. O peixe fica para trás. Se o texto fala de Pedro, Tiago e João, porque André não aparece no texto, talvez Zebedeu tenha ficado com a pesca e com os peixes. Mas Pedro vai levar Jesus. Logo à frente, Pedro leva Jesus para sua casa. É lá que Jesus vai morar. Pedro vai viver com Jesus coisas que ninguém viveu, nem mesmo João. Pedro anda sobre as águas, Jesus mora na casa dele, Jesus o permite estar na transfiguração, Jesus permite a Pedro a ver a ressurreição da filha de Jairo, certo? Pedro vai ser o único a defender Jesus no momento da prisão, cortando e tentando, certo, defender Jesus da prisão. Porque Pedro nunca mais acreditou que não dava mais tempo. Para Pedro, ao lado de Jesus, para ele tudo sempre poderia ser possível, sempre poderia ser viável. Pedro, você paga imposto com seu mestre? Pagamos. Mestre, o pessoal está perguntando se nós pagamos imposto. Então Pedro pega um anzol, vai ali e pega um peixe, abre a boca do peixe, tira uma moeda, não precisa nem vender o peixe, pode devolver se quiser, e vai lá e paga o meu imposto e o seu. Para ele tudo era possível. Por isso ele disse: eu quero andar sobre as águas. Por isso ele disse: Senhor, dá para a gente fazer uma cabaninha aqui, para nós ficarmos também nesse ambiente? Nós adoramos e servimos a um Deus que, se quiser fazer, faz. É só isso. Ah, pastor, será que ele vai fazer na minha vida? Eu não sei. Tem alguns profetas que são capazes de saber o que Deus vai fazer na vida do outro. Eu não tenho esse ministério. Eu estou entendendo o que Deus está querendo fazer na minha. Eu estou entendendo para onde Deus está querendo me levar. Eu estou buscando entender o que Ele está dizendo e como Ele está conduzindo. É isso. E como o ministério de saber sobre a vida dos outros é para uma minoria, provavelmente você é igual a mim. Você é alguém
que não tem esse ministério profético de ver o que está para acontecer na vida dos outros. E talvez você até tenha dificuldade para discernir o que está para acontecer na sua. Essa é a grande verdade da maioria de nós. Mas eu aprendo aqui com a obediência desse cara. Por mais que André tenha dito a ele, era apenas a informação de seu irmão. Aliás, mediante a um ambiente onde Jesus nem tinha feito tantos milagres assim. Mas se você descobrir a direção, não recue, avance. Pode estar lá um leão, um urso, um rei, um gigante, pode estar o que for, prossiga, porque o Senhor é contigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus disser para você, não vá, não vai, independente do que você tenha como armamento à sua frente, porque numa brincadeira dessa, Josafá quase perdeu sua vida. Aprenda a discernir o que Deus está dizendo durante os cultos. Aprenda a discernir o que é uma palavra de motivação, um ambiente onde as pessoas querem apenas jogar você para cima, até para te ajudar, porque talvez você esteja para baixo, mas com falsas promessas, com perspectivas errôneas. E aí começa a fazer com que você nutra expectativas de promessas que Deus te fez, onde na verdade Ele nunca fez. Nós precisamos entender isso, porque hoje eu falo com vocês 2 vezes por semana, e provavelmente a maioria de vocês escuta dezenas de pessoas ao longo da semana, prometendo, falando, tendo visões, revelações, movimentos. Eu não tenho nada contra isso. O problema é que tudo isso suja suas malhas, tudo isso apodrece suas emoções. Por que você acha que Pedro estava lavando suas redes? Porque todo pescador sábio terminou a pescaria, lava as redes, porque a rede molhada, cheia de algas, de papéis, de sujeira, guarde ela assim, e é só uma questão de tempo até ela estar apodrecida e cheia de buracos, e aí você não pega mais nada. Tudo que você pega escapa, tudo que começa não termina. Todas as vezes que você pega na rede, ela tem peso, ela tem movimento, mas quando você puxa, não tem nada, porque tudo escapou no percurso, no caminho. Chega de vivermos isso. Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para um novo momento na nossa vida, um momento onde a manifestação dele será firme, forte, constante. Não seremos levados por ventos, pés sobre a rocha, certo? Pode vir o vento, pode vir os rios, mas eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar a nosso favor. Ou preparamos pessoas fortes, ou não teremos igreja. Um povo que só está preparado para ouvir o que quer. Não. Aprenda a lidar com a noite difícil. E se ele deseja entrar no seu barco, e pode ter certeza que ele deseja, diga assim: Senhor, entra no meu barco. Vamos pescar, vamos pescar. Não é hora, eu sei que não é hora, mas eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou fazer. Eu não sei o que você tem vivido. Eu sei que provavelmente você quer viver coisas extraordinárias, e eu gostaria que você vivesse. Uhlezi intweni esidlule indlela umhlaba ophenduka ngayo.
Bensinohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana ophefumula uzumhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile siyandisa sindise amazwi azowahlangane isimfoni yemvelo isigesa phezulu kakhulu bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana ophefumula uzumhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile impilo iwuhambo ingoma esicula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezimushungushu kukhona ubuhlobo bungatholakala njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo umzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana ophefumula uzumhlaba ufuthumele bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile impilo iwuhambo ingoma esicula ngayo sonke ukuphakama kwayo nokwehla kwayo injabulo yayo kanye nodosi lwayo kodwa phakathi kwezimushungushu kukhona ubuhlobo bungatholakala njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo